Sou o pastor Orange Denis Lamego da Silva, missionário de Jesus Cristo, no distrito do Porto, em Portugal, juntamente com a minha esposa Rosilene Reina Lamego da Silva. Se porventura você está a ouvir esta meditação ou venha a fazê-lo a posteriori e encontra-se sem igreja em Portugal, sinta-se convidado para participar de nossos cultos aos domingos das 18 às 20 horas e às quartas-feiras das 20 às 21 horas na Rua Airosa, número 213, Alfena, distrito do Porto. Mas vamos então à reflexão. Eu quero ler com os irmãos, com os amigos, um texto que se encontra em 2 Reis 4, de 1 a 7. Apesar dos livros de reis serem anônimos, são tradicionalmente considerados como escritos por Jeremias, auxiliado por seu secretário Baruque. E esses dois livros, eles demonstram a todo tempo a vontade de Deus para que o povo voltasse ao relacionamento com Ele. Então, para isso, Ele utilizou esses profetas, alguns profetas, para admoestar Israel e Judá entre os anos de 722 a 586 a.C. Então, neste texto que vamos ler, nós vamos identificar alguns problemas que afetaram aquela sociedade e que são experimentados por muitos cristãos nos tempos de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de te fazer? Dize-me, que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que o Senhor Jesus Cristo nos fale através do seu Santo Espírito, nos ilumine na interpretação daquilo que Ele quer que nós alcancemos em nossos corações. A primeira coisa que eu observo no verso 1 mostra-se tratar de um servo do Deus Altíssimo, porque ele era discípulo de Eliseu. Ele estava na escola de Eliseu, aprendendo nesse discipulado como ser um profeta de Deus. Mas ele vem a falecer. E a mulher vai recorrer a quem? Quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles homens levantados por Deus que eram introduzidos aos governos para justamente trazer sobre eles a admoestação de Deus sobre aquilo que eles vinham fazendo de errado. Então,
Os profetas, eles tinham acesso aos reis, não de uma forma agradável, porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. E quando um profeta traz um recado de Deus e não muito agradável para um rei, como é que ele vai atingir Deus? Ele pode matar Deus? Ele pode trazer alguma consequência humana sobre Deus? Não. Então, o que eles faziam? Vai em cima do profeta. Então, o profeta era uma pessoa muito bem vista por uma grande maioria, quando ele intervinha de uma forma boa para o povo, mas quando ele vinha trazer palavras que não agradavam os reis, ele não era bem-vindo naquele momento. Então, essa mulher pensa, vou recorrer a quem? Né? Ao servo do Senhor. E eu vejo que nesse texto, não somente ele, o marido da viúva, dessa mulher, temia o Senhor, mas ela também. Também eu percebo na leitura do texto que os filhos também, eles temiam ao Senhor e eles honravam seus pais, como diz a palavra de Deus. Pelo que nós vamos continuar a discorrer. A pergunta de Eliseu para a mulher me faz entender outra coisa também. No versículo 2. Que te hei de fazer? Eliseu não está preocupado em saber o que ela tinha, porque não importa o que ela tivesse. Fosse o que fosse. Ele sabe que Deus ia operar um milagre. Por isso que ele diz, o que é que tu tens, não importa. Seja lá o que você tiver, o pouco que você tiver, Deus vai fazer algo. Então, a fé desse homem era uma coisa tremenda. Ele não titubeou em fazer essa pergunta que poucos de nós faria. Essa é a verdade. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele conhecia bem esse Deus. E ele não titubeou em fazer essa pergunta, que, a meu ver, muito difícil. E ela vai dizer que ela não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E no versículo 3, só lembrando, né? O azeite era um produto muito utilizado naquela época, e até hoje ainda é usado, mas muito naquela época, com energia, né? Para poder fazer as lamparinas funcionarem, né? O azeite como um óleo para os alimentos, o azeite até como certos produtos para ajudar na cura. Então ele tinha algumas funções importantes, por isso ele tinha valor, né? Ele tinha bastante valor. No versículo 3 ele vai dizer, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Aqui, eu não tenho como não me reportar para Gênesis 2,18. Em Gênesis 2,18, a Bíblia diz o seguinte, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, Deus percebeu, Deus sabe que não é bom o homem estar só, ou seja, ele precisa se relacionar. Deus está ali falando de relacionamento, de convivência, de harmonia entre pessoas. E se nós formos perceber nos dias de hoje, isso é uma grande verdade, uma verdade tão intensa, que eu desconheço alguma profissão hoje que não seja voltada para o outro. Se você é padeiro, você prepara pão para vender para o outro. Se você trabalha no restaurante, você trabalha para servir o outro. Se você é um engenheiro, se forma para poder preparar os seus projetos para os outros. Então, tudo que nós fazemos nesta vida é para o outro. Portanto, o relacionamento é uma coisa muito importante.
E eu fico aqui a pensar, quando ele diz, vai, pede emprestadas vasilhas e não poucas a teus vizinhos. Então, essa mulher vê uma grande necessidade, talvez os vizinhos não fossem tão perto como hoje nós percebemos, né, nos grandes centros urbanos, talvez fossem distantes, né? O tipo de casa da época era diferente, mas o que eu percebo aqui é que a mãe reuniu os filhos e falou, nós temos agora um projeto, um objetivo para atingir, e precisamos estar unidos nesse propósito para que a gente possa alcançar a vitória. E os filhos saíram em campo com a mãe para pedir emprestados vasilhas. A gente não vai entrar aqui no mérito do que os vizinhos perguntaram, para que perguntaram, mas uma coisa é certa. Não acredito que o povo tinha tanta panela assim, né? E as pessoas precisavam de suas panelas para fazer as suas comidas diárias, né, e guardar seus alimentos. Então, naquela época também, para uma pessoa emprestar uma panela, não era fácil, porque ela tinha que deixar de ter na sua casa para poder partilhar com alguém. Então, a Bíblia relaciona que a Bíblia diz que isso aconteceu. Então ela foi e pegou essas panelas emprestadas. E eu percebo que essa mulher e seus filhos tinham um bom relacionamento com os vizinhos. Porque se ela não tivesse um bom relacionamento e ela fosse às casas, as pessoas não iam prestar as panelas. E ela ia ter dificuldade de cumprir o milagre, de um milagre acontecer. E ela também, a gente percebe que essa mulher teve fé. Ela confiou nas palavras do profeta, porque ela não sabia o que ia ser feito. Ele só disse, olha, você tem um pouquinho de azeite, vai pegar panelas. De onde vai vir esse azeite? Como é que ele vai fazer esse azeite? Chegar as panelas e elas ficarem todas cheias. Então essa mulher teve fé, ela teve confiança. Mas eu percebo também que houve obediência. Obediência da parte dela. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Porque se ela tivesse ficado em casa e não tivesse ido aos vizinhos pedir as panelas emprestadas, ela estaria demonstrando na prática que ela não teria acreditado nas palavras do profeta. Então a fé envolve ação. Ela foi pegar, sem saber o que iria acontecer, mas ela acreditou, ela creu na palavra de Eliseu. E os filhos também, quando ela mandou, vamos nas casas, cada um foi numa casa e explicar a situação que estava precisando de panela. Talvez não explicaram o porquê, porque não se sabia, né? O milagre andaria a acontecer. Então talvez os vizinhos fossem até rir se eles dissessem. Até porque nem eles sabiam o que iria acontecer. Só estavam a obedecer passo a passo o que o profeta havia dito. Então, ele ainda diz uma coisa, você vai fechar a porta, só você e teus filhos, com a porta fechada, vão fazer esse processo. Eu penso que se ela não fosse obediente, essa mulher, e tivesse trazido umas duas vizinhas, como diz aqui em Portugal, cuscovilheiras ou fofoqueiras, e quisessem presenciar o ato, eu acredito que o ato não iria acontecer, porque ela estaria em desobediência. Porque ele disse para só ela e os filhos, né, realizarem o processo. Então, diz que partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Então, você ouve, mais uma vez você vê cooperação. Você vê que para esse milagre acontecer, tinha que haver cooperação. Os filhos estavam cooperando com a mãe o tempo todo. E eu pergunto, se dependesse da educação que você dá a teus filhos nos dias de hoje, onde os pais chamam os filhos de príncipes e as meninas, as crianças de princesas, e as tratam dessa forma, como se o mundo não existisse, né? Como se no mundo eles fossem realmente príncipes e princesas,
sem limites muitas vezes, né? Fazendo vontades que não seriam qualificadas para certos momentos. Será que esses filhos de hoje, se você precisasse dessa cooperação, de sair na vizinhança para pegar panelas para um milagre acontecer, será que se você determinasse, eles iriam? Porque esses foram. Será que eles iriam, teus filhos? Será que os adolescentes de hoje não iam dizer: eu estou pagando mico, vou nada, é ruim, hein? A gente não sabe, né? Mas eu tenho uma certa dúvida se nós teríamos essa cooperação em muitos lares e até ditos cristãos. Se haveria essa cooperação. A gente não pode esquecer de um detalhe, que naquela época também, o pai dessas crianças e o marido dessa viúva, ele cometeu um ato errôneo e que muitos de nós cometem no dia de hoje. Ele fez dívidas além das suas possibilidades. E nós também muitas vezes fazemos. Quando é uma dívida, por exemplo, de um financiamento de uma casa, ok. Mas será que uma dívida para financiar um carro que a gente não precisaria ter no momento, aquele carro, será que seria necessário? Outro tipo de dívidas que se faz, será que seriam necessárias? Então, esse texto também nos ensina que ele, esse marido, não foi responsável nesse aspecto. Porque ao morrer e ao deixar essa dívida, seus filhos iam ser escravos desse credor pelo tempo que fosse necessário para que ele viesse a deixar o pagamento quite com que ele tinha emprestado. Então essas crianças iam sofrer, esses juniores ou jovens, adolescentes, na mão dessa pessoa a quem eles deviam. E quando a gente percebe que ela botava as vasilhas se enchiam. À medida que eles traziam a vasilha, ela jogava daquela garrafinha que ela tivesse, aquela vasilha, e à medida que ela ia jogando, jamais cessava daqui e enchia as vasilhas, e muitas foram cheias. E nós percebemos que quando a última panela se encheu e não havia mais outra, o óleo parou de jorrar daquela botija daquela mulher. Então a gente aprende também outra coisa, que existe uma economia de Deus. Deus não desperdiça nada. Nós podemos perceber isso também na multiplicação dos pães e peixes, quando sobejaram 12 cestos que Jesus mandou arrecadar. Então, Deus não desperdiça nada. Tudo na mão de Deus tem propósito. E o mais importante ainda também, no último verso ele vai dizer: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Então a gente aprende que o homem de Deus não estava presente na hora do milagre. Ele só deu a diretiva de como ia se realizar o milagre, mas ele não estava presente. Isso prova que ela confiou piamente em cada palavra do que ele disse. E quando ela vai fazer saber que tudo aconteceu, vai saber ao profeta Eliseu, ele diz assim: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E disse que os filhos e ela viveriam do que sobrou. Não é muito incomum, infelizmente, até no seio da igreja, dos evangélicos, a gente perceber hoje pessoas a dizerem que não pagam dívidas, que deixam a dívida caducar, né, para poder ter o seu nome limpo e tal. Essa mulher aqui poderia ter tido também uma orientação do profeta para fugir, vai embora, vai para outra terra, foge, não paga a dívida. Mas o cristão, quando ele dá a palavra, ele não pode deixar de cumpri-la. E o profeta mostra isso. Se devemos alguma coisa, temos que quitar com as pessoas e mostrar que nós temos hombridade, que nós temos palavra, que nós temos honra. E o profeta diz: vai, paga. E ela foi e pagou. E do que sobejou, ela viveu com seus filhos.
Eu espero que essa meditação chegue ao coração de cada um, e se há na nossa vida alguma inconsistência da nossa vida deste mundo relacionada com Deus, se há inconsistência, se às vezes a gente toma atitudes, se a gente faz coisas que não deveria, do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista ético, que a gente possa então perceber que Deus se agrada daqueles que o obedecem e daqueles que levam a cabo tudo que Ele nos orienta na sua palavra. A você que está a ouvir essa meditação, que ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, eu proponho que você faça uma reflexão no seu coração e que você possa fazer parte dessa comunidade cristã que só pode ser alcançada através do arrependimento e aceitando Jesus Cristo como Salvador. Bom Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo todos. Uma semana abençoada.